Salve, salve rapaziada do YouTube, aqui é o VL. E com certeza eu não sei fazer uma intro pro YouTube. Meu Deus do céu, eu tô com um bigodinho muito esquisito. Eu vou tirar esse bagulho, peraí, mano. Já volto. Pronto, mano, acho que agora tá razoável, tá ligado? Então, bora pra frente. Vou começar explicando por que eu decidi gravar esse vídeo. Na verdade, tem dois motivos pra isso. O primeiro e principal motivo é para as pessoas que têm curiosidade de entender o que tem por trás das minhas músicas. Pelo fato disso ser minha arte, pra mim é muito importante as pessoas entenderem o porquê de cada coisa, tá ligado? Tipo, o motivo de cada frasezinha escondida que tem, ou de algum adlib que eu coloquei no fundo. Rapidinho aqui, pra você que não tá ligado, o adlib é aquelas vozinhas que eles colocam no fundo, tá ligado? Tipo assim, yeah, skrr, prrrá. Tipo isso, tá ligado? Eu tenho muito dessa questão de colocar coisinhas escondidas na minha música. E, bom, é legal que vocês entendam, tá ligado? E é legal que vocês reconheçam, que vocês escutem e falem, caraca, tem esse bagulho aqui, tá ligado? E o segundo motivo é pra manter uma constância no meu canal. Até porque é bem mais fácil postar vídeo do que postar música. Vai por mim, mano. É real, bem mais fácil. Pra começar essa possível série do meu canal, eu decidi escolher a última música que eu lancei. Inclusive, enquanto eu tô gravando esse vídeo, a música ainda não saiu. Mas esse vídeo só vai sair depois que a música sair. Então, tô certo. E a melhor forma de começar a explicar essa música é pelo nome. Freestyle de um Pequeno Grande Garoto. A parte do freestyle é porque essa música não tem refrão e eu fiz ela no freestyle, eu fiz ela no imediato, sem pensar muito e sem planejar. Se você escutou a música e prestou bastante atenção, você vai perceber que na verdade é uma espécie de conversa entre eu de agora e o pequeno VL. E daí que vem o nome Pequeno Grande Garoto. Por mais que eu esteja conversando com o pequeno VL, eu ainda sou um grande garoto. Começando pelo sample da música, que é Djavan, pra mim é uma parada meio nostálgica. Eu não sei explicar, mas Djavan é nostálgico pra mim, reforçando a ideia do pequeno VL. E agora vamos pros primeiros versos da música. Melhore se quiser me ter do lado. Não quero ver tu fumando os planos que tinha bolado. Se for pra ser assim, eu quero reviver o passado, onde eu não tinha medo de um futuro miserável. Basicamente, quando eu digo melhore se quiser me ter do lado, eu quero dizer que eu sempre procuro estar perto de pessoas que estão evoluindo, que estão buscando melhora. Logo em seguida eu falo que eu não quero ver você fumando os planos que tinha bolado, reforçando essa ideia. Porque se a pessoa fuma os planos que ela bola, automaticamente eles deixam de existir, vira fumaça. Então eu não quero ver as pessoas que estão perto de mim fazendo seus planos virarem fumaça e desistindo deles de uma vez. Reforçando um ponto aqui, seria muita hipocrisia da minha parte só me aproximar de pessoas que estão buscando evolução e que não desistem dos seus projetos, sendo que eu sou uma pessoa que simplesmente desiste de quase tudo que eu faço. Só que a questão é, só de você começar os seus planos, você já ganha experiência automaticamente, fazendo você evoluir. Vamos supor que eu vou começar um projeto agora, que daqui a 10 dias eu desista. Só do primeiro dia até o 10º, com certeza eu já ganhei experiência e evoluí como pessoa. Então, melhore se quiser me ter do lado, porque eu não quero ver você fumando os planos que tinha bolado. Ainda falando sobre isso, quando eu digo que se for pra ser assim, eu quero reviver o passado, onde eu não tinha medo de um futuro miserável. Se for pra você simplesmente fumar os planos que você bolou, eu simplesmente prefiro voltar no passado e fazer isso quando eu era criança. Até porque quando eu era criança eu fazia muito isso, eu simplesmente fumava todos os planos que eu fazia. Tá, eu vou mudar essa expressão. Eu simplesmente desistia de tudo que eu fazia. E não tinha problema nenhum, porque eu era criança. E eu não tinha medo de um futuro miserável, tá ligado? Eu não tinha medo que isso fosse me afetar futuramente. Se eu gosto de cubo mágico e eu simplesmente desisto de montar eles, isso não vai me afetar futuramente. Mas agora que a responsabilidade tá batendo na porta, eu não posso simplesmente começar uma parada e ficar desistindo sempre. Porque eu tenho medo de um futuro miserável. Indo pra próxima parte da música, eu falo sobre me olhar no espelho e não sentir nojo. Quando eu falo isso, eu não tô me referindo a sentir nojo da minha pessoa, ou sentir nojo da minha aparência quando me olho no espelho. Eu tô falando sobre o pequeno velho, onde não tinha vaidade. Quando eu podia me olhar no espelho com uma camisa do Flash, uma sandália do Ben 10 que pisca e falar, cara, eu tô muito style. Ou simplesmente colocar qualquer roupa que eu via na minha frente sem me importar com o que as pessoas iriam achar disso. É meio bizarro, mas quando uma criança se veste toda errada, as pessoas até que acham fofo. Então quando eu falo sobre isso, eu tô falando de uma fase onde a gente não se preocupa em ser quem a gente é. Onde a gente não se preocupa em ser quem a gente quer ser. Reforçando essa ideia, eu falo logo em seguida quando eu não tinha medo de levantar e cair de novo. Quando eu não tinha medo de ser e desistir, e ser de novo, e desistir, e viver essa metamorfose ambulante. Continuando a música, eu falo sobre minha voz fina que não me agrada, e não tem muito o que falar, a minha voz fina simplesmente não me agrada. É isso. Em seguida vem uma parte que eu digo, se eu falasse tudo o que eu penso iam me chamar de louco. Aqui eu tô falando sobre você não conseguir se expressar de uma forma correta, você não saber colocar em palavras o que você tá pensando, e se você acabar falando tudo de uma vez, as pessoas vão achar que você só tá ficando maluco. E no próximo verso eu digo, me dói muito olhar pra esse velho quadro, será que esse moleque se orgulha de quem um dia ele vai ser? Aqui basicamente eu tô olhando pra um quadro, onde tem o pequeno VL, e eu me pergunto, será que esse moleque tá feliz com o que ele se tornou hoje? Será que se ele me visse hoje ele ficaria feliz ou ele ficaria triste? E fica essa reflexão. Me chama de louco, melhor muito olhar pra esse velho quadro. Será
Em seguida eu digo, quanta coisa vai deixar de falar e ficar calado, ele nem imagina quanto esse moleque vai sofrer. Bom, basicamente é que eu tô falando sobre você não conseguir se expressar, você não conseguir colocar em palavras o que você tá pensando, reforçando aquela ideia de que se eu falasse tudo o que eu pensei eu ia me chamar de louco. Isso vem de um problema que eu tinha e eu não sei se vocês também tiveram, e se você teve, sinto muito, mano, porque eu sei que esse bagulho é horrível. Você não conseguir se expressar, você não conseguir colocar em palavras as suas ideias, você não conseguir se impor quando você precisa, tá ligado? E uma das formas que eu consegui de me expressar, de colocar pra fora tudo que eu tava sentindo, era na música. Geralmente as pessoas que têm esse problema conseguem se expressar através de poemas, poesias, arte, desenho, qualquer outra coisa, tá ligado? Que a pessoa consiga colocar o sentimento dela ali, que outra pessoa veja e sinta aquilo, que outra pessoa veja e entenda o que a pessoa tá passando. E, mano, isso é muito mágico, tá ligado? E comigo foi a música, basicamente. Aqui eu não faço nem questão de esconder que é uma conversa. Ele não sabe amar? Não. Ele não sabe se expressar? Não. Pelo menos sabe chorar? Também não. Esse moleque é só mais um caso que não tem solução. Aqui eu ainda tô falando sobre a questão de não saber se expressar, sobre não saber chorar quando precisa, sobre não saber dizer eu te amo. Isso é muito doloroso, cara, vai por mim, é muito doloroso. Aqui nessa última parte, quando eu falo esse moleque é só mais um caso que não tem solução, vem de muitas pessoas que pensam dessa forma. Se você não consegue me falar eu te amo, você não me ama. Só que não necessariamente é isso, às vezes você não consegue dizer eu te amo, mas você ama. E, tá ligado? É muito esquisito isso, porque até você explicar pra pessoa que você ama ela, mas não consegue dizer eu te amo, demora muito e às vezes a pessoa nem entende. Enfim, aqui fala sobre isso. Esse moleque é só mais um caso que não tem solução. Ele agradece os elogios de todo mundo, mas prefere acreditar que é um diamante bruto. Aqui eu falo sobre você não acreditar no que as pessoas te dizem, sobre você não aceitar aqueles elogios. Quando a pessoa fala que você é muito bom em alguma coisa, mas você não consegue enxergar isso. Muitas pessoas que são artistas têm esse problema de não conseguir ver a beleza da sua própria arte, mas isso é uma questão que a gente vence com o tempo, tá ligado? Eu digo isso porque muitas pessoas elogiam as minhas músicas, muitas pessoas falam que minhas músicas são legais, são boas de escutar, só que eu particularmente não acho isso, tanto é que eu não escuto as minhas próprias músicas. Eu acho que eu deveria escutar mais as minhas próprias músicas, por sinal. Quando eu digo que eu prefiro acreditar que eu tenho que ser lapidado, tá ligado? Eu falo que eu preciso melhorar, eu sempre preciso tá refinado, tá ligado? Eu preciso sempre lapidar as minhas músicas, eu fico horas e horas deixando elas perfeitas pro meu ouvido, tá ligado? E é esquisito, porque depois de um tempo ela fica ruim de novo, tá ligado? E fico nessa pra sempre. E depois eu falo que se você não se lapidar sozinho, ninguém vai te lapidar. Então, se você não correr atrás dos seus bagulhos, se você não tiver suas metas e você não correr atrás, ninguém vai correr atrás por você, tá ligado? Se você quer muito fazer uma parada, mas você não corre atrás de fazer, ninguém vai fazer por você. Então, é isso, mano. Vocês têm que se lapidar, rapaziada. Se lapidem. Eu lembro de quando esse moleque era criança, sentado na sala assistindo televisão, um negro de pele clara apresentou sua dança e aquilo foi o começo de uma paixão. Aqui eu falo sobre um cara negro com pele clara. E eu tô falando do Michael Jackson. Eu nunca vou esquecer do dia que eu tava sentado na sala assistindo televisão e simplesmente passou uma apresentação do Michael Jackson e eu achei aquilo incrível. Tanto a forma que ele cantava quanto a forma que ele dançava. Ali foi quando eu comecei a criar gosto pela música, inclusive pelas músicas antigas. Eu poderia passar horas e horas falando sobre o quanto o Michael Jackson mudou a minha vida, tá ligado? Mas o vídeo não é sobre isso, então bola pra frente. Seu pai dirigindo e ele no banco de trás. Através do rádio, Bob se apresentou fumando um baseado e falando sobre amor. É por causa disso que hoje ele prega paz. E aqui eu tô contando sobre a primeira vez que eu conheci Bob Marley, sobre a primeira vez que eu escutei Bob Marley e foi no carro junto com meu pai. Eu tava indo pra casa dele e ele simplesmente colocou um CD do Bob. E eu nunca vou esquecer porque foi incrível. Aqui basicamente eu tô falando sobre como eu comecei a ter as minhas inspirações, sobre como eu comecei a gostar de música, sobre como eu comecei a criar gosto por tudo que eu faço hoje, sobre como essas questões me influenciaram muito em quem eu sou hoje e em quem provavelmente eu vou ser no futuro. A voz do Tim Maia bagunçou seu coração e já quis andar de skate por causa do Chorão. Aqui eu trago mais outras duas referências que eu carrego muito, tá ligado? Tipo, desde Tim Maia e toda aquela questão melódica e toda aquela questão de ser apaixonado e tudo mais, quanto a questão do Chorão, de ser aquele jeito radical e expressivo, impulsivo, tá ligado? Tipo, o cara quer fazer o bagulho, o cara vai lá e faz, tipo isso. Me ajudou a ter muita coragem e não ter medo de postar minhas músicas, tá ligado? Tipo, e daí que as pessoas vão achar, mano? Eu sou assim e fazer o quê? É o meu jeito. Assistir a Trapalhões e era feliz demais, seu pai tocando samba apresentou os originais. Aqui eu trago mais duas referências, onde é os Trapalhões e os originais. Os Trapalhões era uma parada de comédia que eu assistia,
que eu não sei se vocês conhecem, provavelmente vocês conhecem, vocês da minha idade não sei se vão conhecer, mas se você é um pouco mais velho que eu, você conhece com certeza. Pra você que não tá ligado, os Trapalhões era um grupo de comédia composto por 4 pessoas. Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Onde o Mussum fazia parte de um grupo de samba chamado Originais do Samba. Pelo fato do meu pai ser músico e eu gostar muito dos Trapalhões, eventualmente eu ia conhecer os Originais do Samba. Resumindo, é um grupo de samba que eu gosto bastante. Bora continuar. Seu jeito e metamorfose é difícil de agradar. Já deixou o cabelo grande, também já quis cortar. Bom, aqui eu tô falando sobre coisas que eu já fiz e mudanças que muitas pessoas fazem também. Como, por exemplo, a fase de deixar o cabelo grande e depois cortar o cabelo, tá ligado? E a questão da metamorfose é Raul. Não vou falar muito sobre isso porque é Raul, não tenho o que falar. Só que em seguida eu falo que eu também já quis furar a orelha e que eu também já quis alargar. E tudo isso é verdade, eu já furei a orelha e inclusive eu estou alargando ela. Por conta do Nando e da Cássia eu já quis usar o Star. Tá aí mais 2 referências, tá ligado? Da Cássia Eller e do Nando Reis, que, mano, por conta deles, tá ligado? Eu já quis usar All Star, literalmente, porque eles têm uma música chamada All Star. E é uma música muito bonita, tá ligado? Eu gosto bastante. E sim, eu já usei All Star, mas eu tive que parar por uns problemas aí. Essa letra eu escrevi me olhando no espelho, reparando em cada ponto, em cada defeito. Em um freestyle só não dá pra uma vida resumir. Isso aqui fala sobre muito mais gente além de mim. Aqui não tenho o que explicar, rapaziada. É basicamente eu explicando como foi que eu escrevi a música e explicando o significado dela de uma forma bem resumida. E bom, se você aguentou assistir esse vídeo até o final, mano, muito obrigado. Fico muito feliz que você tenha ficado até aqui. Aproveitando o gancho, mano, já se inscreve aí, deixa o like que é pra me dar aquela moral. E agora vai escutar Freestyle de um Pequeno Grande Garoto, que com certeza você vai entender tudo que essa música tá falando. Rapaziada, voltando aqui no final do vídeo que é pra explicar 2 coisas pra vocês. Primeiro, esse microfone não tá plugado, então se você achou esquisito, isso aqui é por estética, tá? E outra coisa, se você gostou dessa ideia de vídeo, se você gostou dessa ideia de série, mano, deixa aí nos comentários alguma outra música minha que você quer muito que eu explique, que provavelmente em outro vídeo eu vou explicar pra vocês, fechou? É nóis!